Como que a Meta cobra, né? O cliente vai te perguntar na sequência, ah, tá bom, então você está falando que é um serviço pago, né? Como que a Meta cobra por isso? Como é que eu vou pagar por isso? Né? Então tem duas formas tem duas etapas de cobrança, né? A primeira é a plataforma, né? Para o cliente poder fazer uso do WhatsApp com a API oficial, ele precisa ter uma plataforma que dê acesso a essas mensagens, né? A conexão com a Meta e aí, por consequente, a conexão com os clientes finais, tá? Então, a Meta, primeiro, ele precisa ter plataforma. Você tem a plataforma, a gente tem o plugfone, né? Então, o plugfone vai ser a plataforma que ele vai fazer uso. É o plugfone que vocês vão comercializar, né? Ele é comercializado como assinatura, né? A única coisa que a gente precisa saber, né? São pouquíssimas informações, mas a mais importante aí, a única e mais importante, é quantos usuários que ele vai usar. É como se quem trabalha com telefonia perguntasse para o cliente, ah, tá bom, quantos ramais você vai ter na sua empresa, né? Ou quem vende e-mail, né? Quantos usuários de e-mail que você vai ter? Aqui no fone, a informação mais importante que precisa é quantas pessoas que vão usar a solução. Né? Cada pessoa vai ser um usuário, né? Cada usuário vai ter uma assinatura. Para quem já trabalhou com call center, é como se perguntasse também quantas posições de atendimento você vai ter na sua empresa. Tá? O resto é consequência. Né? Ele pode, depois a gente pode avançar num projeto especial para perguntar para ele, por exemplo, você precisa fazer alguma integração? Né? Você quer um bot mais customizado? Você quer alguma coisa de inteligência artificial na sua solução? Né? Então, em termos de plataforma, é muito fácil de comercializar, é muito fácil de perguntar, né? É muito fácil de precificar, tá? A plataforma que vocês vão trabalhar. No lado da Meta, quando o cliente vai trabalhar com o WhatsApp oficial, ele vai pagar pelas mensagens que ele trocar com o cliente final dele, né? Vocês vão entender isso mais à frente, porque quando a gente fala mensagem, pode dar um certo medo no cliente, né? Porque ele vai falar assim, nossa, mensagem, mas eu mando muitas mensagens, né? Eu mando centenas, milhares de mensagens, né? Isso vai ficar muito caro. Aí eu vou mostrar para vocês que não é caro, é barato, tá? E a Meta cria algumas janelas de 24 horas para você conversar com o seu cliente. Além disso, as mensagens, por exemplo, que você recebe dele, você não paga, tá? E ainda tem gatilhos, né? Eu posso, por exemplo, criar um gatilho lá no Facebook e fazer uma campanha de vendas lá. E se o cliente veio através do gatilho lá no Facebook, eu também não pago, né? Essa empresa, seu cliente não vai pagar por essa mensagem também, tá? Então, a primeira coisa aí, eu acho que, na verdade, a segunda, né, é que a gente tem que desmistificar o medo que o cliente tem do preço, né, de quanto que isso vai custar. Tá? Vocês vão entender que isso não é caro, ou pelo menos é mais barato do que telefonia, tá? A experiência que a gente tem aqui, por exemplo, a gente já está usando há alguns anos, né? No começo a gente pagava ali alguma coisa, por exemplo, de R$ 1, $1 por mês, né? Aí depois, $3, hoje $6. Quando a gente começou a usar mais, mesmo massivamente, né? A gente usa para atender o cliente, né? A gente usa para poder falar com fornecedores, atender chamados, tá? Vendas, né? Está usando massivamente mesmo. O que a gente fez aqui é que a gente começou a descontinuar o uso do WhatsApp de cada uma das pessoas, né? E concentramos o atendimento, a conversa com os clientes, inclusive para vendas no oficial pelas vantagens que ele traz, tá? E hoje a gente está pagando aí coisa de $6 por mês, né? Que é muito mais barato do que a gente pagaria por telefonia, por exemplo, tá? E falando bem a verdade, gente trabalha com telefonia, o plugfone tem telefonia também, mas falando bem a verdade, o telefone praticamente não toca mais, né? Para quem lembra daquele momento, né, que o telefone tocava ali várias vezes por dia, né? Eu lembro no começo o telefone tocava pelo menos umas 4 vezes por dia, né? Quando não tocava, você ficava com medo, né? Hoje a gente não fica mais com medo, porque a gente vê que o telefone não toca mais, mas as mensagens chegam lá no WhatsApp, né? Ou seja, o cliente só mudou o canal de comunicação, né? Ele escolhe um outro canal hoje. Então, quando o cliente contratar, ele vai pagar para a Plugfone, né? Através de vocês. A assinatura da plataforma, ela é baseada no número de usuários, tá? E vai pagar as mensagens para a Meta. Então, juntos com o cliente, a gente vai fazendo o processo de onboarding, a gente vai ajudar o cliente a cadastrar a forma de pagamento lá, ele vai escolher o número telefônico, ele vai conectar com o Plugfone, lá na conta de Facebook dele, e ele vai cadastrar uma forma de pagamento. Como é que é contabilizado, né, taxado? Então a Meta tem 4 tipos de mensagens, tá? Esse cliente, quando ele vai mandar uma mensagem, ele vai iniciar uma conversa, né? Ele quer iniciar uma conversa, vai mandar uma mensagem. Vai haver uma cobrança inicial, tá? Que aí ele vai ter que usar o que a gente chama de template, né? Que é um formulário. Esse formulário vai designar o tipo de cobrança que vai acontecer nesses 4 tipos de mensagem. Então a primeira é a utilidade. A utilidade é uma confirmação, né, de um pedido, uma atualização, por exemplo. Então o cliente fez uma compra no site, né, e aí você manda para ele uma confirmação que o pedido foi aceito, né? Ou pode mandar para ele o romaneio da entrega, do frete, uma previsão de entrega, alguma coisa do tipo. Uma mensagem ali transacional, né?
abre-se uma janela de 24 horas para conversar com esse cliente a partir dessa primeira mensagem que você envia. Tá? A segunda é a autenticação. Então, a autenticação é um código, né? Você mandou um código de confirmação, um token, né, para o cliente, tá? Então, também abre-se uma janela de conversa de 24 horas a partir do momento que você manda esse código. A terceira mensagem é o marketing, né? Então, aqui o cliente está fazendo uso comercial. Opa, eu estou mandando uma mensagem, oferecendo um produto, informando sobre uma promoção, né, mandando um lembrete, mandando qualquer informação que a meta entenda que é uma mensagem de vendas ou de marketing. E a quarta é a de serviço. A de serviço, você imagina, por exemplo, um saque, né? Você imagina, por exemplo, o setor de suporte técnico, um setor de vendas, que eu estou recebendo um contato do cliente, né? Não foi eu que fui atrás dele, não foi eu que iniciei uma conversa com ele, foi o cliente que mandou uma mensagem, né, e começou uma conversa. Se o cliente começou essa conversa, você não paga nada, porque foi ele que começou. Então ele começou com você e você está só respondendo as conversas dele, né? O que você está conversando com ele. Isso você não paga. A Meta fez uma mudança a partir de julho, né? Desse ano agora. Então você pode falar ilimitado com o seu cliente ali, desde que ele tenha começado a conversa com você, tá? Então são esses 4 tipos de mensagem, né? O cliente normalmente vai te perguntar como ele vai pagar, né? Então lembrando, né? Ele paga pela plataforma, uma assinatura mensal baseada na quantidade de usuários, e ele paga pelas mensagens que ele mandar ali dentro do período de 24 horas, né? E aqui a gente vai explicar detalhadamente cada uma delas. Então você tem aqui um exemplo, existe uma calculadora lá no site da Meta, a Daiane vai mandar para vocês, vai disponibilizar junto com a apresentação, tá? O link dessa calculadora, né? Eu particularmente uso essa calculadora quando eu estou conversando com o cliente, porque o cliente quer saber, né? Ele quer uma previsão de quanto que isso vai custar para ele no final do mês, né? Então desde que ele saiba aproximadamente ali o número de conversas, né, que ele tem com os clientes dele, a gente consegue calcular e fazer uma previsão. Então, aqui nesse exemplo, olha, esse cliente está mandando uma conversa de utilidade, né? E ali a informação, né? O exemplo, avisando que o voo dele, nesse cliente comprou uma passagem, já fez uma transação de vendas, né? Comprou uma passagem, e agora eu estou mandando para ele a informação, né? Que o voo dele é daqui a 6 horas, né? Que o embarque dele é daqui a 6 horas, tá? Essa mensagem, né? Inicial custa 0,0068 centavos de dólar, né? Ou seja, é um pouco mais do que meio centavo de dólar, né? E abre-se uma conversa de 24 horas ali, né? Então o cliente pode conversar, você responder, aí você não está pagando mais, aí você pagou para mandar esse template inicial para conversar com ele, tá? Depois você tem a mensagem de autenticação, né? Então aquela mensagem que eu falei, que você manda um código para ele, por exemplo, né? Um código de um token, né? Uma confirmação de uma transação, tá? Também 0,0068, né? Ou seja, de novo, né? Um pouco mais de meio centavo de dólar para mandar essa mensagem para ele, tá? Também abre-se uma janela de 24 horas, né? Agora vem a de vendas, né? Aqui eu estou vendendo, então você imagina que não foi o cliente que me procurou. Aqui o exemplo prático é você tem, por exemplo, uma lista de possíveis clientes, né? E aqui ele está fazendo uma promoção, está querendo vender um tênis de trilha, né? Que está na promoção, e eu quero mandar um aviso para aqueles possíveis clientes ali interessados, clientes que já manifestaram interesse de comprar esse tipo de tênis, né? E eu vou mandar um aviso de promoção para ele, né? Quando eu mando esse tipo de mensagem aqui, que a Meta vai entender que é uma mensagem de vendas, aí ela vai cobrar ali 6 centavos de dólar, né? Para essa mensagem inicial. Então ela mandou uma mensagem, é cobrar por 6 centavos. A partir daí pode começar uma conversa ou não, né? Eu posso colocar só um link ali, né, para o cliente ir direto para a loja e fazer a compra, ou seja, nesse caso não existiu continuidade da mensagem, né? Pagou ali os 6 centavos de dólar e o cliente fez a compra, né, converteu em venda, né? Ou o cliente pode resolver continuar conversando, né? Aí, se ele resolve continuar conversando, a partir daí, aquela mensagem ali pode durar 24 horas, eu não estou pagando por ela, né? Criou-se uma conversa, tá? Então, por isso que tem que desmistificar, né? O medo que o cliente tem ali do valor dessa cobrança, né? Ah, poxa, Reginaldo, aqui é muito mais caro, né? Uma conversa de marketing, então, é muito mais caro do que uma conversa de autenticação, por exemplo, né? Lembrando lá, autenticação, né, meio centavo de dólar, e marketing aqui, vendas, né, 6 centavos, né? Sim, é muito mais caro. Por que isso? A Meta entendeu, né, nas apresentações que ela fez explicando, que hoje mais de 70% das empresas já estão usando o WhatsApp para fazer transação comercial, e mais de 90% dos clientes brasileiros preferem o WhatsApp para conversar com as empresas, né? Então, opa, é uma ferramenta muito importante de vendas, né? Se tornou a principal ferramenta de vendas, tá? Os clientes estão fazendo uso comercial aqui e estão convertendo mais quando usam o WhatsApp do que usavam no telefone, né? E eu preciso dar suporte nessa solução, né? Então ela cobra um pouco mais aqui se a conversa iniciou, né? A partir de uma necessidade de vendas, né?
uma prospecção aqui de vendas, tá? Ô, Reginaldo, só para complementar, hoje eu estava vendo uma matéria da CNN que ela estava falando que o WhatsApp já superou até as mídias sociais. Que os clientes estão optando por entrar em contato com as empresas pelo WhatsApp do que por redes sociais. Como que mudou, né? É verdade. Ele realmente, o número assustou, né? O último número que a gente viu não foi exatamente 90%, foi 92%, né, dos clientes preferem o WhatsApp. Né? Então é um número muito grande, assusta, né? Ele praticamente dominou quase 100% do mercado, né? A conversa de serviço, como eu falei, né? Ela é R$ 0, US$ 0, né? Não paga, né? Então aqui é o cliente que ligou para você, né? O cliente que, então você divulgou lá no seu site, você colocou um link lá para o cliente falar com você via WhatsApp. Né? A experiência que a gente tem aqui, gente, é muito poderosa. Tá? No nosso site, a gente tinha dois botões lá, né? Um botão de chat e um botão de WhatsApp. E aí o que acontecia? Né? Quando não tinha WhatsApp, eu tinha que pedir para o cliente, a partir do momento que a gente começava a conversar com ele pelo chat, eu tinha que pedir para ele as informações dele. Ah, me passa seu e-mail, me passa seu telefone, né? Para eu poder retornar para você depois. Muitos desses clientes escolhiam não passar. E aí eu não tinha como retornar para ele, porque eu sabia que eu conversei com ele, mas eu não tinha informação nenhuma dele, né? Então eu não conseguia fazer nenhum tipo de retorno para ele depois, se caso eu não tivesse concluído a negociação ali naquela conversa, tá? O que aconteceu? Quando a gente migrou para o WhatsApp, a primeira coisa que acontece é que a partir do momento que a pessoa clicou no WhatsApp, eu já tenho agora o nome e o telefone dele, simplesmente por ele ter clicado no botão de falar comigo no WhatsApp. Agora eu tenho como retornar com um contato para ele, né? Eu tenho como fazer um retorno daquela conversa com ele. Eu não fico mais perdido sem saber com quem eu estava falando, tá? Antes ele tinha que escolher deixar o contato, agora eu já tenho esse contato. E olha que interessante, eu posso retornar agora, eu posso retornar daqui a pouco, de repente não tinha alguém disponível para falar com ele, ou eu posso retornar amanhã. Eu posso simplesmente fazer uma ligação telefônica para ele depois, né? Porque eu tenho agora a informação dele, tá? Então, para nós, né, como negócio mesmo, o que a gente passou a fazer é vamos desativar, uma decisão que a gente está tendo, né? Vamos desativar o chat, né? Porque quando alguém me chama para o chat, eu não tenho como retornar para ele, né? Quando ele me chama pelo WhatsApp, eu tenho, né? Então, a gente está desconectando o chat lá. E a gente também viu que praticamente nenhum cliente, a não ser governo, por exemplo, aí o que acontece às vezes é o governo faz o contato lá pelo chat porque ele não quer deixar o contato, né? Ele não quer que a gente retorne para ele. Né? Ele quer perguntar alguma coisa, mandar algum documento, mas ele não quer que alguém faça um contato, ele faz pelo chat, né? Mas não é interessante para nós, né? E aqui a Meta pensou também naquelas empresas que têm um grande volume de contatos, né, de mensagens. Pensa, por exemplo, o Marketplace, né? A gente dá exemplo lá, Americanas.com, Submarino, né? Mercado Livre, né? Então, esse pessoal manda milhares de mensagens, né? Para milhares de pessoas, né? Então a Meta tem uma escala aqui de desconto de 0 a 25% de desconto, né, de acordo com o volume de negócio que esse cliente pode ter, tá? É um desconto muito grande. Bom, avançando ainda na introdução, né, para a gente já estar terminando, né, então as mensagens, né, elas, para finalizar, né, elas têm um modelo de cobrança, né, que é um misto, né, de mensagem e conversa, né, porque você paga pela mensagem inicial ali o template, né, que pode abrir um período de 24 horas, até 24 horas para você falar com seu cliente. Alguns tipos de mensagem não pagam, né, como a mensagem de serviço que eu falei lá atrás, tá? Então, isso é interessante, ficou fácil de entender, né? São 4 tipos de mensagem só. O seu cliente pode perguntar sobre isso, ele pode pedir para você fazer uma previsão, né? Quem trabalha com telefonia, por exemplo, o cliente perguntava lá, quanto que vai me custar essas linhas telefônicas no final do mês, né? Então a gente tinha que perguntar quantos minutos que você vai gastar para telefonia móvel, quantos minutos vai gastar para telefonia fixa, né? Aqui você vai perguntar para ele qual que é o tipo de mensagem que ele tem, se ele tem uma estimativa, né? E você vai conseguir simular para ele, tá? E outro detalhe importante, né, gente, que a escolha que a gente fez foi de não retarifar a mensagem, né? Eu não estou contratando da Meta, colocando markup e vendendo para o cliente. Ele vai pagar direto para a Meta. Então não tem intermediário, né? Ele vai pagar o preço que está lá no site, né? Não tem nenhum sobretaxa sobre isso, tá?